Bem, pessoal, na aula 2 a gente já viu aí como criar um artigo, a gente já criou esse primeiro artigo, aprendendo o Joomla, bem simples, não tem nada de extraordinário, não tem nada de complicado, é algo trivial realmente. E agora a gente vai entender um pouco sobre seção e categoria, que eu havia falado que ajuda bastante na organização do nosso site. Então a gente vai entender como é que acontece o funcionamento deles. Bem, aqui na aba de conteúdo, no painel administrativo, a gente tem administrar a seção e administrar a categoria. Tudo bem, a gente tem as duas opções, mas a gente viu que a gente não utilizou aqui, vamos aqui em Aprendendo Joomla, a gente não utilizou nem seção nem categoria. No caso, a gente deixou sem categoria. Tudo bem? Então, a gente realmente não utilizou as duas opções. Agora a gente vai entender para que serve. De início, como exemplo, a gente vê aqui que, por exemplo, essa publicação, What's New in 1.5 do Joomla, que é bem, não aparece aqui na página inicial, aparece? Não. O que há de novo aqui? O que há de novo no 1.5, no Joomla 1.5, né, no caso? Ele está salvo em uma seção About Joomla, que é sobre o Joomla, em uma categoria ou CMS. Você pode perceber que na seção que fala sobre o Joomla, pode ter uma categoria sobre o Joomla, o CMS, sobre o Joomla, a comunidade, sobre o Joomla, o projeto. Tá entendendo? Então você pode agrupar os seus artigos dentro de uma casa e dividir essa casa por quartos, digamos assim. Então você tem o seu artigo está dentro de uma seção, e dentro dessa seção você pode ter subdivisões de categorias. Tudo bem? Aqui a gente pode ver outra, FAQ, que é o Frequently Asked Questions. Perguntas mais frequentemente feitas, né? A gente tem o FAQ de usuários e gerais. Então a gente tem mais um exemplo de seção e categoria sendo utilizada divididos, né? A gente tem vários no caso. Deixa eu pedir para exibir tudo aqui que vocês vão dar uma visualizada no geral. FAQ, General, Current User, Language. Então aqui a gente tem perguntas sobre linguagens, perguntas gerais, perguntas sobre usuários, tá entendendo? Então você consegue agrupar em seções e categorias facilmente. Como fazer isso? A gente tem um Aprendendo Joomla. Digamos que esse Aprendendo Joomla seja um tutorial, tudo bem? Então vamos criar nome para tutorial Joomla. Depois que eu fizer isso, você pode perceber que o apelido não foi alterado. Então, para ele alterar, eu deixo em branco e aplico novamente. Tá certo? Tutorial Joomla. Bem, daqui em diante, a gente pode voltar, né, fechar. Por enquanto ele está sem seção, sem categoria. Daqui em diante a gente vem em conteúdo. Primeiro a gente vai criar uma seção e depois uma categoria. Por quê? Porque as categorias, como eu falei, o exemplo de uma casa é uma casa, a seção, e os quartos são as categorias, para você subdividir suas coisas. Então, na sua casa, você vai ter todos os seus objetos, mas dentro do seu quarto, você só vai guardar objetos que interessam no seu quarto. Você não vai colocar uma geladeira no seu quarto, tudo bem? Então, talvez, né? Mas então, a gente salva coisas pertinentes, artigos pertinentes, dentro de cada categoria. Mas por que criar primeiro a seção e não a categoria? Simplesmente porque não tem, comparando, né, não tem como você criar um quarto sem ter uma casa. Para você ter um quarto, você precisa ter uma casa. Não tem como você ter um quarto sem ter uma casa. Tá certo? Então, para você primeiro organizar o seu quarto, você precisa ter a sua casa pronta. Então, a gente primeiro cria
a seção para depois subdividi-las em categorias. A nossa seção seria, por exemplo, no caso aqui, tutoriais, tá certo? Eu estou aqui em administrar seção, conteúdo, administrar seção, cliquei em novo. Tudo bem? Aqui já tem as criadas aqui originalmente pelo Joomla. Cliquei em novo. Aqui ele vai pedir o título da minha seção, o título geral. Eu vou colocar tutoriais, tá certo? Porque não é só sobre Joomla. Eu posso criar outros tutoriais e guardar na mesma seção de tutoriais. Perfeito? O apelido eu posso deixar em branco, vai estar sim publicado. Esse nível de acesso é para eu poder bloquear ou não o conteúdo dessa seção somente para quem está logado, no caso registrado, ou para administradores, autores, que é o especial, tá certo? Por enquanto eu vou deixar público, todo mundo que entrar no site vai poder visualizar o conteúdo dessa seção. Não vou colocar imagem e não vou colocar posição. A descrição, ela é opcional, tá certo? Você coloca ou não uma descrição para o tutorial. Essa descrição pode aparecer quando você pedir para exibir uma seção. Aí, quando você pedir para exibir essa seção, quem for visualizar vai ter uma noção do que a seção se trata pela descrição. Por enquanto, como é bem específico já o nosso tema, tutoriais, não é necessário descrição. Mas você tem a opção aí de colocar ou não a descrição que bem entender. Tudo bem? Para o nosso exemplo, basta colocar tutoriais e salvar. Então está aqui o nosso tutorial, nossa seção tutoriais. Bem, criamos a seção. Agora a gente pode criar as categorias. Então a gente vem da mesma forma em conteúdos, administrar categorias, criar uma nova categoria. Nessa nova categoria, agora sim, a gente vai colocar especificamente o que é que a gente vai fazer. A gente estava um artigo em tutorial Joomla. A gente criou umas seções só para tutorial. A nossa categoria agora vai ser Joomla, para ficar exatamente tutoriais, seção. Qual é a categoria do tutorial? É Joomla. Então eu poderia criar depois um tutorial de WordPress. E aí eu criaria uma categoria só para salvar esses tutoriais. E o nome dessa categoria seria WordPress. Poderia criar um tutorial para manipulação de imagem. E aí nesse tutorial eu salvaria ele numa categoria nova. E essa nova categoria fosse manipulação de imagem. Tudo bem? Vamos fazer isso rapidinho aqui para vocês entenderem. Como eu criaria tudo isso? Título, Joomla, que é no caso nossa categoria. Publicado sim. Seção. Você já pode ver que já aparece aqui, a nossa seção tutoriais. Então ele vai estar na seção tutoriais e o título vai ser Joomla. Público, o resto você pode, como eu já tinha falado, o apelido necessário, descrição é opcional, o apelido ele vai criar automaticamente. Então a gente salva, tá certo? Então ele já criou a nossa categoria. Categoria salva. Agora vamos lá. Tutorial de Joomla. Agora eu quero criar uma nova categoria. Vai ser agora um tutorial de JavaScript. É uma seção tutorial também. No final das contas também é tutorial. Então, salvo. Agora eu quero criar um novo tutorial de manipulação de imagem. E aí eu coloco em tutoriais. Tudo bem? Então a gente acabou de criar três novas categorias nas quais a gente pode criar tutoriais, porque a seção delas, como a gente pode ver aqui, é tutorial. A seção é tutoriais, tutoriais, tutoriais. Tá tudo bem? Poderia eu ter outra categoria de manipulação de imagem? Sim, e ela não estaria ligada necessariamente à seção de tutoriais. Poderia ser, por exemplo, videoaula, a seção, videoaulas seria seção, e manipulação de imagem. Então eu iria numa seção de videoaulas e a categoria seria também de manipulação de imagens. Eu também poderia ter isso. Tudo bem? Bem, agora que a gente criou nossa categoria e nossa seção, a gente vai em administrar artigo, tutorial Joomla,
que é o nosso artigo que está sem seção e sem categoria, e vai enquadrar esse artigo justamente na seção tutoriais, tá certo? E a categoria, a gente já tem as três aqui, ele já dá nas três opções. Joomla, perfeito, a gente aplica e o nosso tutorial Joomla, agora ele está salvo exatamente na seção tutoriais e na categoria Joomla, tá certo? A gente pode ver aqui, ó, quando a gente vem em conteúdo do categorias, que aqui em Joomla agora tem um artigo ativo, ó, ativo 1, tudo bem? Então a gente, enquanto o JavaScript e manipulação de imagem não tem nenhum artigo, ele aqui já tem um, tudo bem? Posteriormente, quando a gente for criar um menu, vocês vão entender para que serve essa subdivisão, o que é que ela ajuda bastante. Mas nessa videoaula é isso, revejam, vejam de novo o que foi, façam de novo tudo que eu fiz para vocês conseguirem captar e extrair ao máximo desse passo a passo, por enquanto, para vocês poderem posteriormente usar a lógica de subdivisão do Joomla e aplicá-la ao site que vocês vão criar. Tudo bem? Até a aula 4, pessoal.